Renovação de Andrei, vai rolar, não vai rolar? A gente vai trazer informação aqui pra vocês sobre isso, o que é que tá rolando. O Andrei já tem a renovação acertada, não tem? Vamos fazer todas essas informações. Vamos falar também sobre SAF. Olha, hoje teve um passo importantíssimo para a SAF, aprovação do CNPJ, e vocês vão saber agora o que é que falta para que a SAF já seja implementada no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a venda de ingressos de Vasco e Bahia, Bahia e Vasco. Tá complicado para o torcedor vascaíno comprar ingresso para esse jogo, hein? A gente vai falar sobre isso e também sobre o Vasco que viaja hoje para Alagoas para enfrentar a equipe do CSA na próxima quinta-feira. Então isso e muito mais a partir de agora. Vai subir a vinheta, depois da vinheta tem muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário. Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Muito obrigado mesmo pela moral que vocês dão ao nosso Comentário Vascaíno. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você é sempre bem-vindo aqui. Aqui é lugar de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentário Vascaíno. E hoje a gente vai ter uma live aí à noite pra conversar com vocês também, bater um papo. Olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora, mas eu vou começar falando sobre ingressos de novo, ingressos do Bahia. Falei ontem, falo hoje de novo adiantando. O Bahia abriu mais uma remessa de ingressos para a torcida visitante. Parece que vai abrir aí de conta-gotas, né? Cada hora eles abrem aí um setor, um pouquinho do setor visitante. Abriu hoje, mas pouca gente conseguiu comprar. Eu também tentei comprar, mas já estava dizendo aí que já estava esgotado. Então você que é da Bahia, você que também quer vir para a Bahia para assistir o jogo Bahia e Vasco na próxima semana, que deve ser também um jogo de estreia do novo uniforme do Vasco, que deve ter alusão a raízes portuguesas, você vai ter que ficar atento aí no site da Arena Fonte Nova, porque está sendo a conta-gotas, né? Eles estão liberando aí de pouquinho em pouquinho, então tem que ficar atento, atualizando o site para poder assistir o jogo Vasco e Bahia na Arena Fonte Nova no próximo domingo. Com fé em Deus que a gente consiga, para a gente estar lá registrando para vocês. Olha, renovação de Andrei, rapaz, que novela, meus amigos, que novela. A gente hoje já iniciou o dia com o Nicola falando aí que a renovação não tinha rolado, que tinha embolado a situação, que tal e tal. Mas o Lucas Pedrosa trouxe a informação, tá passando aí na sua tela, você tá vendo, que a renovação de Andrei com o Vasco está encaminhada. O Vasco ofereceu aí uma renovação de 5 anos com o jogador. A grande situação que tem é o tempo a multa rescisória para que o jogador saia do Brasil. O Vasco não abre mão de uma multa rescisória maior. Os representantes do jogador, Gustavo Bertolucci, o Gustavo Bertolucci não procura problema aqui no Vasco não, meu parceiro, que aqui é diferente. Mas enfim, tá querendo uma multa baixa aí de 12, 15 milhões. Como é que você vai botar uma multa de 12, 15 milhões para um jogador como o Andrei? Me perdoe, mas é surreal. Mas enfim, o problema era todo esse. O Vasco apresentou uma proposta, segundo o Lucas Pedrosa já está muito adiantado. Pessoas dentro do Vasco ainda tratam com cautela essa situação. A renovação salarial aí do Andrei sairia para 180 milhões. O Andrei, que recebe hoje em torno de 10, 12 milhões, ou 10, 12 mil, sairia para 180 mil, não milhões. Então, a gente vai ficar aguardando aí, mas a informação é que as coisas estão se encaminhando para uma renovação de contrato. Paulo Brax, por meio aí, é o cara que intermedia aí a situação entre Andrei Santos 77 e Vasco da Gama. Notícia bastante importante de agora também para vocês. A Junta Comercial já aprovou aí o novo CNPJ da Vasco SAF. Com isso, o Vasco já adianta aí a situação, né, para poder transferir os ativos e receber o dinheiro também, porque o Vasco agora vai criar uma conta bancária para a Vasco SAF. Nos 120 milhões aí já podem ser aportados a partir do momento que essa conta for aprovada. Então, o Vasco já tem um novo CNPJ, o Vasco SAF já está criado e, obviamente, depois do jogo contra o CSA, o Vasco deve começar os trâmites, já que até o jogo do Bahia serão 10 dias. Então, a gente já vai começar a ter aí os primeiros andamentos da SAF do Vasco da Gama. A gente vai estar informando para vocês aí assim que os ativos já forem transferidos. Olha, vamos falar de Vasco da Gama contra a equipe do CSA, porque o Vasco treina e viaja hoje para Alagoas. Ainda não foi informado até o momento que eu estou gravando esse vídeo quem são os jogadores que irão viajar. A gente já sabe que Marlon Gomes não viaja, Quinteiro também não viajará porque está suspenso. Mas também não foi informado, por questões de segurança, obviamente,
Que horas o Vasco desembarcará em Alagoas? Os ingressos estão aí em torno de R$ 160, meus amigos, para os torcedores vascaínos que vão ao jogo CSA e Vasco. CSA que vem de uma derrota dura contra a equipe do Sport Recife, né? Tomou 4-0. Lourenço deve ser um dos desfalques do CSA porque foi expulso nesse jogo contra o Sport, né? E vem tentando se recuperar para sair de vez da zona de rebaixamento. CSA que conta com o atacante Elton, que provavelmente deve ser utilizado contra o Vasco nesse jogo lá no Rei Pelé. O Vasco viaja hoje, amanhã deve fazer um treinamento, ainda não está confirmado se vai ser lá em algum CT, se vai aí em algumas situação envolvendo CRB aí no centro de treinamento, ou se vai treinar mesmo no Rei Pelé, ainda não está confirmado. O Vasco não divulgou aí ainda a programação até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas a expectativa é toda para que o Vasco da Gama já se adiante aí, já chegue em Alagoas e amanhã treine e na próxima quinta-feira faça esse jogo contra a equipe do CSA buscando uma vitória importantíssima que na minha opinião, dependendo do resultado hoje de Bahia e Londrina, nessa terça-feira, pode ser uma vitória, meus amigos, que coloca o Vasco com um pé na briga já para o acesso, um pé no degrau do acesso para mim. Porque se o Vasco vence, o Bahia vence, porque o melhor resultado é o Bahia vencer, porque o Londrina fica longe, o Vasco aí iria para 45 pontos, Londrina ficava em 34, se a Tombense também perder, fica tranquilo também, o Sport também tem que perder. Aí o Vasco abriria aí 11 pontos do Londrina, que é o time que hoje está na quinta colocação. Se Tombense também não vence, os outros também não vencem, o Vasco ficaria aí a 11 pontos do time do quinto colocado. Então, entendam o meu raciocínio. Hoje, o melhor para o Vasco é uma vitória do Bahia contra a equipe do Londrina, ou um empate, porque segura o Londrina não pontua, se pontuar, pontua um ponto só, o Vasco ganhando, o Vasco abre uma distância grande e torcer para Tombense se os outros não ganharem. É como eu já falei aqui para vocês, tem que pensar, o raciocínio é o seguinte, não tem que pensar em quem está lá na frente, tem que pensar em quem está chegando aí próximo ao G4, porque o importante é isso, o que vai medir quando o Vasco vai subir é a distância para o quinto colocado. Então, a derrota dos times como Londrina, como Tombense, como Sport, como Sampaio Corrêa é importante para o Vasco porque aumenta a distância com a vitória do Vasco. Os times ficam estacionados e diminui a margem aí para subir. Então, o Vasco aí já abriria o quê? Praticamente 3 ou 4 rodadas de diferença para os times que estão atrás do G5. Do G4 e aí praticamente garantiria aí o acesso já nos próximos 3, 4 jogos. Então é isso, é torcer para que hoje haja uma vitória do Bahia ou um empate contra a equipe do Londrina. Essa é a minha opinião. E eu quero que você deixe aqui embaixo sua opinião também. Pelo raciocínio mais lógico, a ideia é essa. O Bahia tem que ganhar esse jogo contra a equipe do Londrina, porque aí o Londrina fica mais distante do Vasco da Gama. Ou ganha ou empata, né? Empata, que é melhor que se o Vasco ganha contra o CSA, o Vasco passa o Bahia e já fica tranquilo também. Então é isso. Aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu!